Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é um dente da engrenagem. Nós temos que lembrarmos assim que somos importantes e para isso a pessoa também tem que lembrar que ela é importante. Só tem valor aquele que valoriza-se. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Erros. Erros é bem importante assim a pessoa lembrar que se errar não vai para o caminho da luz. A luz é aquela condição bem importante assim. Tudo é firme e definido. A luz é beleza, é bondade, é amor. O amor é junto com a pureza, é junto com a justiça. Então a pessoa tem que lembrar assim que para todas as coisas na vida a pessoa tem que fazer um movimento. Para nós irmos para a luz, nós temos que lembrarmos que tudo que nós fizermos tem que ser verdadeiro, de dentro. E tem que lembrar assim, né? Porque muitas pessoas falam assim que doa quem doer. Eu faço, eu falo. Não é assim, porque aquilo que nós fizermos para o nosso próximo, para nós estamos fazendo. Porque se uma pessoa ficou ofendida, entristecida, magoada, sem perspectiva, porque ouviu aquilo e mais aquilo outro do seu semelhante, esse que falou fica preso junto a essa. Então a clareza da luz, aquela condição bem importante que nós temos que lembrarmos assim, que não tem misticismo na luz. Tem que ter clareza, que a pessoa tem que lembrar que para ter fé tem que ter conhecimento. E a fé é aquela condição bem importante do conhecer. Aquela condição assim que a pessoa tem que fazer os movimentos na vida. Não é mais ou menos, porque a bondade do Criador, nós sabemos assim, que aquelas pessoas que tiveram menos recurso financeiro de uma maneira ou de outra, e que tiveram que fazer mais movimentos para sobreviverem, vivem muitas vezes mais anos. Quer dizer assim, colaborou com um corpo de matéria grosseira. Mas quando descuida, entorpece, agiliza o processo de vida de matéria grosseira. É aquela condição bem importante que nós tínhamos que ter dentro de nós, aquela condição boa. Porque na moradia, aquele que prepara os alimentos, que organiza aquela moradia, dificilmente houve um agradecimento daqueles elementos que moram na moradia. É só observar assim um filho, de quando éramos filhos, se agradecemos algumas vezes a roupa arrumada, o banho tomado, a comida já colocada no prato, e quando é maiorzinho, as coisas que precisavam de serem partidas, já partidas. Nunca agradecemos. Então a luz é assim, não precisamos de agradecer. Se nós fizermos direitinho todas as coisas, o mérito é nosso. Nós fizemos. Evidentemente que naquela moradia, aqueles tutores ali procuram emancipar aquele jovem, aquela jovem. Possibilitar assim que venha ter o amadurecimento, que venha ter a capacidade de corresponder com a vida, não sendo pesados também na moradia, porque anteriormente distribuíam as tarefas na moradia. Aqueles tutores também na sequência do tempo não ficavam sobrecarregados, porque os que não emancipavam aqueles jovens ficavam escravos. E os jovens reclamavam depois. Já não está bom aquilo, já não está bom aquilo outro. Quer dizer que não possibilitou que emancipassem, agora viraram escravos. Então a clareza para a vida, para o nosso dia a dia, para tudo aquilo que nós precisamos,
fazer esforço para compreender direito os ensinos. E é bom a pessoa ir observando assim, que quando fala-se que não tem que ter misticismo, é porque a pessoa tem que lembrar que ela que tem que graduar de dentro. Isso é físico, a graduação é dentro da pessoa, como ela está compreendendo. E ela tem que fazer esforço, porque tem a lei de atração da igual espécie. Como é que eu vou ter uma possibilidade dentro de mim de viver com aqueles de uma espécie melhor, que são nobres, polidos, que são coerentes, que não intrometem? Para eu ter essa condição de conviver com eles, eu tenho que lembrar assim, que a Terra tem uma limitação. Quando nós viemos para a Terra de matéria grosseira com o nosso corpo, já trouxemos o corpo de matéria fina. O corpo de matéria fina já existia, porque quando uma mãe sonha com uma criança já maior, ela está sonhando com aquela criança com o corpo de matéria fina daquela criança. Porque o corpo de matéria grosseira ainda se encontra em formação. Esse corpo de matéria fina nós trouxemos quando viemos para a Terra. Quando vence o nosso tempo na matéria grosseira, nós ficamos com esse corpo de matéria fina. Esse corpo de matéria fina também ele é usado no período do sono. Quando a pessoa vai dormir, no seu sono, desprende o corpo de matéria fina e ela também atua nesse corpo. E é bem interessante, porque quando sonha com uma pessoa, outra pessoa que a gente tem um conhecimento, a gente fala do corpo daquela pessoa e a gente vê que aquele corpo é diferente. Muitas vezes a pessoa apresenta mais idade e aquele corpo já apresenta novo. Quer dizer que esse corpo de matéria fina, o jeito que nós fazemos, quando tem um ensino que fala assim que nós podemos moldar o nosso corpo, está falando desse corpo de matéria fina, porque atuação boa, esse corpo é moldado de uma maneira diferente. A atuação que não é boa, esse corpo é moldado de uma outra maneira. A pessoa tem aquela referência assim, né? Ela vai flutuar como uma rolha, como uma cortiça dentro da água. Se ela tem nobreza, pensamentos nobres. E nós temos que lembrarmos assim que o amor não pode ficar restrito somente dentro da nossa moradia. Nós tínhamos que lembrarmos assim que o amor tem que ser numa condição maior. Uma referência é uma maneira de melhorar o jeito de chegar no ambiente de trabalho, porque não é somente para a pessoa que chega num ambiente de trabalho, são muitos milhares e muitos milhões. Então, a maneira melhor. Então, só de pensar assim, já está tendo um amor maior. Então, já não está restrito somente a um amor de posse. Erros, a pessoa precisa de lembrar assim. Sair dos conceitos anteriores e lembrar que nós precisamos de ter uma seriedade dentro de nós, porque tudo que nós vemos, fazemos, ouvimos, fazemos fios. A maneira de fazer fios melhores, a maneira de ouvir coisas melhores. Anteriormente era mais comum, um adulto ia passando, a criançada calava, enquanto aquele adulto passava. Quer dizer que aquele adulto, o jeito dele, ele foi protegido de ouvir qualquer coisa daqueles jovens que se encontravam ali pelo caminho, porque aqueles jovens conversavam de qualquer maneira. Aquele adulto transmitia uma coisa diferente que os jovens calavam. Muitas e muitas senhoras também iam passando, aqueles jovens calavam. Essa maneira boa, assim, que a gente precisa de desenvolver, que não precisamos nem de ouvir, e de muitas outras coisas que não precisamos nem de ver. Voltar para a condição de ir para a região do paraíso, porque o paraíso é espiritual. Nós temos que tirar muitas coisas de dentro de nós, porque muitos e muitos falam assim,
que nós temos a parte divina. Não temos a parte divina. A vontade do Criador saiu para semear. Então a vontade do Criador. Então não foi o Criador, foi sua vontade. É isso que nós precisamos de ter dentro de nós. Então as sementes foram lançadas. Então as sementes somos nós, os germes espirituais. Então essa naturalidade assim, de ver a nossa procedência, é um ato do Criador. E pelo ato do Criador, o Criador continua com sua obra. O ato que ele fez não tem nenhuma importância com a obra, o ato realizado. A mesma coisa, um pintor pinta um quadro, aquele quadro é reconhecido por aqueles que conhecem a obra daquele pintor. Quando vê quadros daquele pintor, sabe que são semelhantes às características. Aquele pintor, por ter feito aqueles quadros, a vontade do pintor realizou, mas o pintor continuou independente daqueles quadros. Então a obra do Criador é assim. Então o espírito humano tem que saber que a sua pátria é o paraíso. Para que ele tenha a condição de voltar para o paraíso, ele tem que lembrar assim, que a vontade dele tem que ser de acordo, que não prejudica o seu semelhante. E ele tem que ir desenvolvendo o conhecimento dos ensinos. Isso para todas as coisas, porque aquela criança, no período de formação dela, ela teve que conhecer as informações da escola que ele frequentou. Tanto é que de período em período dá a ele uma maneira dele responder aquelas perguntas sobre as informações que foram transmitidas. Junto com essas informações, eles dão outras tarefas também. Nós temos que conhecer o livro Na Luz da Verdade e nós temos que ter um aprofundamento, essa naturalidade, e nos encontrarmos convictos, a confiança em nós dos ensinos, nos esforçarmos, não é para um período, porque nós sabemos assim que aquela ave está naquela correnteza daquele vento, mesmo assim ela faz um movimento adequando. Quando a gente vê aquela ave deu uma volta, se a correnteza fez a volta ou não fez, mas ela mudou a direção. Tínhamos que lembrarmos assim, que muitas pessoas acham assim, que precisa de mudar de localidade, de mudar disso ou de mudar daquilo. Então, enquanto nós estamos pensando em mudar assim, paramos de trabalhar conosco. Paramos de ver aquilo que vai ser bom para a minha vida. E eu preciso de continuar vendo como é que eu me encontro. Aquela condição de saber assim que o tempo é determinado pelo Criador. Então, devido a isso, eu não posso julgar que eu tenho um tempo a mais pela frente. Todo instante a pessoa tem que lembrar que ela precisa de continuar-se presente e desenvolvendo aquela condição bem importante assim, né? Os iguais se atraem. Se a pessoa quer ter uma melhora na sua vida, ela tem que melhorar-se. É comum de muitos e muitos que um jovem quer prestar um exame, fazer um concurso. Naquele período que antecede, ele se resguarda e procura ter um conhecimento melhor daquelas informações que irão cair naquele concurso. Então, para nós termos uma melhora, nós precisamos de fazer esse trabalho conosco. Quando nós ouvimos falar assim que fazer sacrifício, o fazer sacrifício é isso. É aquela condição bem importante assim da gente colocar os ensinos em primeiro lugar. Porque os ensinos é que nos dá sustentação, aquela acomodação de ir a lugares, achando assim que nos lugares a pessoa vai receber auxílio. Não recebem. A gente sabe que não recebe, porque mesmo indo na casa de pessoas conhecidas, na hora da refeição, não quer dizer que por ter alimentado aquele alimento, que aquela constituição daquele corpo físico vai ficar melhor. Então essa naturalidade assim, por irmos,
não quer dizer que nós nos encontramos numa condição de limpeza dentro de nós para agora vir energias melhores ocupar a energia anterior que nós tínhamos. Nós não sabemos nos limparmos. Como é que achamos agora que indo a lugares nós vamos nos melhorar? É bem importante a pessoa ter dentro dela que ela é que tem que fazer esforço para melhorar a sua irradiação, para ela ter a capacidade de melhorar o seu conhecimento. Aquele que seleciona as espigas, ele começou a selecionar as espigas muitas vezes por ele mesmo, mas muitas vezes ele aprendeu com outro. E ele se descuida, muitas vezes ele pode deixar espigas boas para trás, porque descuidou. Então nós, na nossa vida diária, somos nós que fazemos a seleção do nível em que nós vamos ter depois que nós largarmos o corpo de matéria grosseira. Quando vence o tempo na matéria grosseira com o meu corpo, eu vou para um nível na matéria fina. E é bem importante assim. Esse nível é aquela condição que está nos ensinos, que nós moldamos o nosso corpo. Quer dizer, o nosso corpo de matéria fina. Porque não tem como moldar o corpo de matéria grosseira. Quando acham assim que pode fazer isso ou fazer aquilo com o corpo de matéria grosseira, a pessoa fica prejudicada. Isso fica bem fácil assim, da gente ver em muitas situações que a pessoa achou que se fizesse um amoldamento seria melhor. Depois ficamos sabendo assim que ficou pior. Então não é o corpo de matéria grosseira que nós moldamos, é o corpo de matéria fina, que é aquele corpo que nós trouxemos quando viemos para a matéria grosseira. Que esse corpo é diferente do corpo de matéria grosseira. Então, voltar para o paraíso, que é a região dos espíritos, a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que voltar. Ela é que tem que ter a capacidade de perceber como são os ensinos e como ela atua com os ensinos. Porque nós tínhamos que ter tudo dentro de nós. Quer dizer que aquela condição assim que se nós fizermos para o nosso semelhante, nós estamos fazendo para nós, porque tudo que eu faço para o meu semelhante, eu posso dar a ele um presente, eu posso dar a ele uma palavra boa e também eu posso dar a ele uma palavra que ele fica ofendido. Eu fiquei ligado. Então, anos e anos depois, eu me encontro ainda ligado a ele, pelo jeito que eu sou, pelo jeito que eu procedi durante a vida. Então cada um tem que caminhar com ele mesmo e observar assim que o esforço é a vida toda. Aquela condição daquela ave que se encontra no ar, ela não se encontra parada no ar. Mesmo sendo beneficiada pela correnteza, ela faz os movimentos adequando para que ela continue planando. Então, toda a época da nossa existência, nós temos que ter essa confiança dentro de nós, de observar assim que não tem misticismo. Porque em muitas reuniões de muitos, então eles tem um procedimento de avaliar aquele outro. Em muitos lugares avaliam aquele porque possibilitou que o benefício para aquela organização. O benefício está sempre relacionado às coisas de matéria grosseira. Mas a avaliação para o espírito é dentro e é individual. Então a pessoa é que tem que ir observando assim que essa avaliação é ela mesma é que possibilita, ela mesma é que vai tendo a compreensão dos ensinos. Porque do jeito que a criança tem os níveis escolares e que ela, para mudar de um nível escolar, ela tem que frequentar tantos dias do ano, ela tem que fazer todas as recomendações, e aí ela muda de nível. Mesmo assim, ela ainda tem que ter muitas outras coisas, como, por exemplo, o comportamento dela tem que ser de acordo com o ambiente. Se ela tiver comportamento que não está de acordo com o ambiente,
ela não continua naquele ambiente, mesmo ela tendo preenchido as outras informações. Então essa naturalidade assim que nós temos que ter dentro de nós, temos que preencher as condições necessárias para mudar o grau dentro de nós. Então aquela condição assim que tudo tem que tornar-se claro, o caminho que nós estamos percorrendo com os ensinos, esse caminho tem que tornar-se um caminho florido, um caminho arrumado. Se tem pedras soltas, se o caminho não está zelado, tem coisas que não estão claras nas informações. Erros, nós temos que lembrarmos assim, que é para o indivíduo. O livro Na Luz da Verdade, ele está sempre direcionado para o indivíduo. Não está direcionando o livro para seitas, sociedades, organizações, porque nós sabemos assim que em uma organização, aquele que pegou a presidência, dificilmente ele deixa um outro entrar. Quer dizer assim, ele vai dando a personalidade dele naquela organização. Aquela organização seria, então, numa condição de ter maneiras diferentes, porque nós vemos assim pelo horóscopo, são 12 signos, quer dizer que são 12 características. Mas cada um que tem aquele signo, a gente pode observar em irmãos na família. Mesmo sendo 2 ou 3 que têm o mesmo signo, os 2 ou 3 têm características muito diferentes. Mas de uma maneira geral, tem uma influência ali por aquele signo. Então as direções teriam que ser assim, uma rotatividade, possibilitando assim que entrasse personalidade diferente para que tivesse um desenvolvimento. E o desenvolvimento tem que ser naquela condição que abrangesse tudo. Devido a essa limitação que apresentamos, por isso tem o primeiro mandamento, que é aquela condição bem importante que, independente de qualquer coisa externa, cada um tem a perspectiva dele. Isso é físico, então cada um de nós tem que ter aquela perspectiva interior que é superior a todas as coisas externas que apresentam. E a gente pode observar assim que essa perspectiva se encontra com todos, porque toda época teve aquela condição de pessoas mudarem de localidade, mudarem de trabalho. E o que dá sustentação é a perspectiva interna, que antes existia mais. As pessoas estavam mais voltadas para uma perspectiva interna. Erros, a pessoa tem que lembrar assim, que a vida, temos muitas pessoas que caminham conosco, mas cada um caminha com a sua perspectiva. E essa perspectiva é bem interessante, porque anteriormente as crianças eram criadas mais na rua, um estava na rua e o outro vinha, precisava de ir num determinado lugar, chamava ele, precisava de ir em outro lugar, ele ia, num determinado ponto dessas idas, ele falava, eu preciso de voltar. Quer dizer que a perspectiva se encontra sempre e sempre encontrou com o próprio indivíduo. Então o conhecimento dos ensinos é aquela condição bem importante assim, da pessoa ter a capacidade de ir mudando o grau dentro dela ir observando assim, que aquele ensino de Jesus que fala assim, ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Quer dizer que através de Jesus. Quer dizer que a perspectiva da pessoa está em compreender direito os ensinos. E aquela outra referência bem importante que Jesus disse que eu não vim contestar os velhos profetas. Quer dizer que ele veio trazendo novas informações. Aquelas informações anteriores continuavam e continuam, que a gente vê que é os 10 mandamentos. E que hoje não tem esses 10 mandamentos nos ambientes de ensinos e nem nos lugares que se dizem que são lugares de religiosidade. A base, é isso que nós precisamos de ter dentro de nós. Aquela pessoa que é firme com os ensinos, ela não teme aqueles que fazem zombaria.
o jeito que ela procede na vida, ela não teme esses que apresentam-se de uma condição dificultando a vida da pessoa. É bem interessante, mas normalmente é assim. Se a pessoa se encontra fortalecida, o fortalecimento é como a pessoa se encontra com os ensinos. A coragem tem que encontrar com a pessoa toda a época da vida dela, não é mais ou menos. Então, toda a época da nossa existência, nós temos que fazer esse trabalho conosco, caminharmos em direção à luz. E esse caminho, a pessoa sempre precisa de lembrar, assim, ela tem que ter o conhecimento dos ensinos. Aquela condição que muitas vezes a pessoa nem assimilou as informações e ela quer auxiliar outros. Então, primeiro nós tínhamos que ter uma base dentro de nós para querer transmitir alguma informação. A superficialidade, o outro recebe. Nós recebemos aquilo que o outro é. Muitas vezes não temos a capacidade de falar daquilo que o outro está procedendo. Mas dentro de nós usamos uma expressão assim, não está seguro daquilo que está sendo ouvido. Então aquele que está falando não apresenta uma segurança. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição para trabalharmos conosco, para observar assim que a evolução é um processo individual. Erros é caminhar num caminho que tem fendas, quer dizer que falta conhecimento, falta observação e aquela condição assim. Em todas as profissões, a pessoa não faz um experimento novo, de imediato ela vai analisando. E normalmente esse experimento novo é feito num período de folga, pela consequência e por ela não apresentar uma segurança. Para nós vivermos na pátria do Espírito, nós temos que lembrarmos assim, os iguais se atraem. Para que eu tenha iguais melhores, eu tenho que me tornar melhor. Para eu ir para a pátria do Espírito, a minha fala tem de ser de acordo com o que eu sinto. Se eu falo uma coisa e se eu não faço aquilo que eu falo, eu fiquei preso àqueles que agregaram, que ficaram comigo de uma maneira assim que eles não perceberam que aquilo que eu estava falando não era correto, mas ficaram presos a mim. Quando eu largar o corpo de matéria grosseira, esses ficarão próximos de mim. Numa condição comum, o termo que se usa é que foram enganados. Então eu só posso ir para a pátria do Espírito quando eu resolver a vida de todos esses que confiaram em mim. Então muitas pessoas precisam de ser muito cuidadosas com aquilo que fala, porque aquilo que fala é o que vai deixar a pessoa ir para a pátria do Espírito ou vai segurá-la para as profundezas. Como todas as coisas na terra e na vida têm um tempo, então muitas vezes a pessoa pode não ter um tempo para poder fazer o resgate. Cada um é que tem que ir observando que aquilo que plantas, aquilo que colhe. Então erros é achar assim que agora eu posso colher diferente. Posso colher aquilo que eu plantei. Então se eu plantei afeto, eu vou colher afeto. Se eu plantei desconfiança, então na matéria fina eu vou colher somente desconfiança. Então essa referência assim que nós temos que ter dentro de nós. Então muitas vezes nós não vemos aquilo que está acontecendo conosco porque não fizemos aquela reflexão que precisa de ser feito de como eu sou, quem tu és. Então não é quem fostes, é quem tu és, é o momento. Como é que eu me encontro agora? Nós não temos um tempo marcado que eu vou ter tanto tempo a mais. Então, devido a isso, a pessoa precisa de todos os seus atos serem atos para o presente. No momento em que ela está falando, é o momento que precisa de ser para a vida dela. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição da pessoa ter a possibilidade de ir fazendo uma reflexão para a sua vida, para toda a época da sua existência.